Amém? Rapidamente, lembrando nossos cultos, é importante colocar na agenda, eu digo para todos, hoje é o dia onde você traça metas para a tua vida. Não deixe de traçar a meta de estar na casa de Deus. Isto foi tirado do coração, da vida das pessoas, esse prazer de estar na igreja, porque a igreja de Deus, ela virou mais um comércio do que um culto, adoração a Deus, o ensino da palavra. Mas nesse ministério nós temos o cuidado de tratar Deus como Ele merece ser tratado. Digno, rei, majestoso, soberano. E assim que nós tratamos e dizemos que estar na igreja é um chamado, é uma ordem de Deus. Não deixe de cultuar e de preferência cultue aonde você vai ouvir Deus falar. Os dias são maus, estão aproximando, os dias que Deus pode voltar a qualquer momento. E cabe a nós estarmos preparados, porque somos ovelhas, mas temos um chamado para nós não ficarmos de fora das bordas do cordeiro. Então, quarta-feira nós temos nosso culto de oração, intercessão e milagre aqui. Eu creio, vejo Deus agir através desse culto das orações dos amados. Então, toda quarta, às 19h30, domingo, às 19 horas. Domingo, agora é o primeiro domingo de 2026. Eu creio. Deus tem uma palavra exata para você para 2026. Deus tem o cuidado exato. E eu sempre digo, nos momentos mais difíceis, é os momentos de você mostrar ao mundo que você serve um Deus, porque Ele já está pronto para se revelar aos seus. Então, domingo, às 19 horas, nós estamos aqui com o nosso culto profético, trazendo uma palavra que alimenta, uma palavra que edifica, uma palavra que leva as pessoas ao amadurecimento espiritual. Então, coloque na tua agenda. Coloque no teu cronograma de oração. Você tem que fazer um cronograma de oração. E o principal, amado, eu não abro mão disso para a minha vida. O principal, você tem que colocar lá, pelo menos os domingos você tem que estar na casa de Deus. Pelo menos domingo. No mínimo. E é pouco demais comparado ao que Deus faz por nós. Um dia eu estava falando para uma pessoa, eu falei, imagina se Deus trata-nos como nós tratamos Ele. Imagina o que seríamos de nós. Então não trate Deus de qualquer jeito. Comece a gerar, isto nós vamos falar, o tema daqui a pouco, provar e ver de que o Senhor é bom. Deus é bom. Agora você tem que ter coragem de provar isso dele. Muito que nós estamos vendo não é Deus. Mas Deus é muito mais. Deus é muito mais. Deus é muito mais do que você possa imaginar. Então, mas eu preciso de determinar a minha vida. Então coloque lá seu cronograma de oração, conta quantos domingos tem no ano e coloca lá, eu estarei na casa de Deus. Eu habitarei na casa do Altíssimo para todos sempre. Isso tem que ser uma determinação. A Bíblia diz que, Lucas 16, que agora nós estamos sobre um novo pacto. A graça de Deus, o reino de Deus estabelecido sobre a face da terra, e todo homem se esforce. Tem que ter um esforço. A Bíblia diz, crê no Senhor estará seguro, e crê nos profetas para prosperar. Se você quer prosperar financeiramente, você tem um local, uma igreja, um pastor, seja aqui, se você não acredita nesse altar, nesse pastor, procura outro, mas não deixe de acreditar nos ensinamentos bíblicos que seu líder passa para você. Quando eu falo de vida financeira, nós temos, que é interessante, quando Deus fala crer nos profetas, tem gente que é capaz de acreditar em outras pessoas que nunca viu, que diz que você consegue, nós estávamos tendo uma forma assim, tipo Elias, Tem gente que ensina você a pegar, diz que você consegue pegar dinheiro no vento, que ele vai te ensinar você colocar a mão no vento e pegar dinheiro. E as pessoas acreditam. Mas não acredita quando o pastor pega a Bíblia Sagrada e fala, olha, Deus disse aqui, está escrito aqui. Acredite nisso, as pessoas não têm a coragem de acreditar. E covarde não é bem sucedido. Deus falou lá em Josué, no capítulo 1, sede forte e muito corajoso para poder fazer tudo segundo a minha lei, que o meu servo Moisés te ordenou, e assim farás prosperar o teu caminho, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E assim você vai prosperar. E aqui em Deuteronômio capítulo 28, que também está nessa junção da palavra, da questão financeira, e em outras áreas, mas falando de dízimo e oferta, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Sobre todas as nações da terra.
Aonde você estiver, amado, qualquer lugar, qualquer país que você estiver, se você guardar a lei de Deus, eu te exaltarei sobre todos isso. Se você tem que ver Deus exaltando você no seu cotidiano, o que é isto? As pessoas olharem para você e estarem satisfeitas com a sua presença, com o seu trabalho, com o seu empenho. Isto é a honra de Deus. Mas como que eu faço? Guardando a palavra. Às vezes nós queremos ouvir os homens, elogios, queremos ouvir coisas bonitas, mas eu não guardo a palavra, não tem. Para eu ouvir, não que nós buscamos isso, mas você tem que, Deus diz que você será exaltado. E quem é exaltado, não tem como as pessoas não verem. É impossível alguém não ver uma pessoa ser exaltada. Quando você lembra da história do rei Assuero, exalta aquele homem. Coloca num cavalo, coloca as minhas vestes mais bonitas e sai gritando. Isto é exaltar. O tio de Ruth, né? Esther. A rainha Esther. Então, e Deus quer exaltar, ele falou, eu exaltarei. No versículo 2, assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, versículo 3. Bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu celeiro, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos e te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. Olha, mas se você for até o 14, não tem, tudo que o homem precisa. Então o que falta muitas das vezes para nós? Uma coragem, uma determinação. Isso depende de cada um. Eu posso ficar falando aqui mais 15 anos, mais 20 anos. Se a pessoa não determinar, você vai ficar, como nós vamos falar daqui a pouco, patinando na vida. E a pessoa, quando fica patinando na vida, ela não sai, ela só fica caindo. É como você está no lamaçal, querendo correr, mas escorrega, só ali, não sai do lugar e ainda cai. Então, amado, não patine na vida. Obedeça a Deus. Porque ele diz lá no versículo 15, se porém, se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, não cuidar em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito teu ser. Olha, tudo é o contrário. Ninguém quer isso. Mas não tem mágica. Tem uma obediência. E eu quero desafiar todo ano. Não seja uma emoção. Eu não trato com o emocional de pessoa, eu trato com o espírito. Comece o teu ano. Não pare. Você verá a glória. Amado, deixa eu trazer aqui. Há 15 anos eu contei esse testemunho, por isso que é bom você estar aqui. Domingo passado trouxemos uma mensagem tremenda. Pena que muitos não vieram. Uma mensagem que talvez você não ouviu, nunca foi pregado na terra. Isto, quando você está no chamado Deus, você está honrando Deus. Então nós temos um chamado, eu falei aqui sobre dentro da mensagem, há 15 anos eu estou nessa cidade, mais de 15 anos, e eu vim com uma vida estabilizada aos olhos humanos, perdi tudo aqui nessa cidade, Deus tem um propósito em tudo, muitos anos, chegando no final do mês, a conta exata, 2 mais 2 ficou 0, mas Deus cuidando, importante, nunca envergonhado. E nos últimos 4 meses, pela uma palavra profética, que lá bem no início dessa jornada minha aqui em Muriaé, ouvi de um homem de Deus que eu acredito, ele diz, Deus não tira nada de ninguém. Deus vai restituir a sua vida. E nesses 4 meses, Deus restituiu com aquilo que eu cheguei em Muriaé, há 15 anos atrás. Em 4 meses. Mas nisso, que nós falamos sobre a arca, ilustrei falei sobre essa ilustração domingo passado, não é o começo nem o fim da arca.
é o meio. Essa caminhada do receber a palavra, a orientação, a ordem, até chegar aqui, nesse meio é que você tem que determinar a permanecer fiel. Porque é nesse meio, amado, que vai vir as provações, vai vir as vozes, vai vir o mundo, vai vir tudo, sabe? Você vai ficar sozinho, pessoas vão te abandonar, pessoas vão te amaldiçoar, pessoas vão falar um monte de coisa, mas é você que tem que saber o que Deus tem para a sua vida. Em nenhum momento eu deixei de ser fiel a Deus, como eu disse, minha oferta. Mesmo tendo dívida para pagar, funcionário, eu sempre honrei a Deus. Porque se não era Ele, se não fosse Ele amado, e se não for Ele, o que eu posso dizer? Então, conto esse testemunho, que Deus restituiu na minha vida aquilo que foi tirado. E Ele diz que Ele vai transformar em dupla honra. Eu creio que Deus vai fazer infinitamente mais. Isso tudo é fidelidade. Nunca deixamos de dar o dízimo, do dízimo a sede. Então, há fidelidade. Sem esta fidelidade não tem como. Se ouvir, cumprir, estiver atento, cumprir, Deus, Ele te exaltará sobre toda a terra. Amado, é simples. Não adianta ficar correndo atrás do vento. Sem Deus é correr atrás do vento. Bispo, eu não ganho dinheiro se eu não for dizimista. Ganha, mas você não vê o resultado. Não adianta você ganhar milhões, amado. Olha, ganhar dinheiro é trabalhoso, gente. Cansa. E mais não pode, né? Senão é corrigindo por rir. Pior do que isso, cansar, é você chegar no final do mês e você não conseguir usufruir dele. Isso é o pior. Não é isso que Deus quer para nós. Deus disse que Ele tem uma vida, Ele veio para nós ter vida e vida em abundância. É isso que eu acredito, mas eu preciso que você acredite no altar. Eu preciso que você acredite no que sai daqui, se é verdade, nas palavras. Deus disse que Ele vai fazer, está aqui, está só atenta a Ele. Lá em Isaías 1:15, 19, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus. Estamos aí a 1h05 de encerrar 2025. Se eu perguntar aqui, eu acredito que esta igreja ela é bem otimista. Você acha que foi um ano difícil financeiramente? Quem acha que foi? Para mim não foi. Foi muito bom. Foi abundante. Porque é com Deus, amado. É porque nós, graças a Deus, nós aprendemos a olhar a Deus não pelo número do valor que entra no nosso bolso, mas porque Ele cuidou. Ele não fala que Ele vai suprir a tua necessidade com milhões. Ele fala que Ele supre a tua necessidade. Então Deus supriu a nossa necessidade. Por isso nós estamos aqui. Foi esta fidelidade que trouxe a nossa vida do jeito que está. E eu posso dizer para você que Deus cumpriu e cumprirá sempre. Obrigado. A sua palavra em nossas vidas. Então eu não posso dizer que teve as adversidades, é fato, amado. Não tem vitória se você não luta. Se você não compete, você não ganha. Então tem que ter mesmo. E que venha muitas. Quanto maior a batalha, maior é a vitória. Eu não tenho medo de enfrentar, amado. Por quê? Quem vai não sou eu, é Deus que está à frente. Foi a profecia. Ele vai diante de ti. 2025. O que foi dito desde o primeiro dia? Está aí no slide, todo culto. Se você não atentou, isso é uma palavra profética. 2025 vai dar certo. Deu certo. E vai dar certo sempre, amado. Porque Deus está no comando. Agora, estão dispostos a acreditar? Deus tem uma palavra. Tem que estar disposto a morrer para si mesmo, para viver para Deus. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Salmo, a última mensagem de 2025, eu creio que vem mais uma vez do coração de Deus para nos levar ao conhecimento completo. O tema nessa noite é, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu creio nisso. Deus amado, povo de Deus. O último dia do ano, percebemos que há um espírito de esperança por todo mundo. Até o mais pessimista da terra
Quando chega dia 31 de dezembro, ele dá um ânimo na vida, ele começa a acreditar que tudo pode dar certo. Agora, há uma diferença em quem teme a Deus, em tudo, todo o tempo, e quem vive como uma montanha russa, que acredita hoje, amanhã não. Então, eu posso dizer que há dois espíritos de esperança. Uma esperança espiritual, que vem de Deus, e uma esperança do mundo. Que é esta aí, que daqui a pouco as pessoas soltam um grito, parece estar entalado lá, que ele precisa gritar para ver se resolve o problema, mas virou a data, o relógio começou dia janeiro, 1º de janeiro, aí ela olha para as contas, olha para a vida, está tudo lá. Isso é o espírito do mundo. Mas o espírito que é de Deus, procede de Deus, que traz essa esperança, uma renovação na mudança do calendário, daqui a pouco vai mudar, não será mais 2025, não volta mais. O que você não conseguiu fazer, que era para 2025, já era, você não faz mais nada em 2025, acabou. Então você precisa ter uma meta na sua vida, espiritual principalmente, para você chegar no início, no meio e no fim. 2026 não está com a mesma esperança do mundo, que é só um momento, uma fração de minutos e se perde tudo. Daqui a pouco enche a cara, vai lá, gastou, não tinha mais nada para gastar, mas tinha uma esperança que o mundo disse, não, vai mudar, você vai, pegou, comprou a carne mais cara, tinha que pagar a conta, mas não, agora eu vou fazer uma festa, porque é mudança de ano, vai mudar tudo. Aí quando chega o dia 1º, ele esqueceu que já tinha uma conta e criou mais outra. Isso é o mundo. Mas a esperança que vem de Deus, do Espírito de Deus, é diferente. Porque quem anda com Deus, não existe para ele um tempo ruim, um tempo bom e um tempo ruim. Para nós existe o que está lá em Salmo 118, 24. Você viu? Esse é o dia que o Senhor fez. Que dia? Hoje, 31 de dezembro. Amanhã, 1º de janeiro de 2020. É o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos nele. Não é para dizer, mas o sol está quente, está bem, Deus está que nós estamos aqui, tá bom, precisa de sol quente para você entender que tem alguém no controle. Porque se deixar nós soltos na vida, meu irmão, minha irmã, nós metemos o pé na jaca e vamos embora. Então às vezes Deus permite para nós entendermos que tem um Deus que controla tudo. Mas o dia, o Senhor que fez. Se o Senhor fez, tudo que o Senhor fez, está lá em Gênesis, é muito bom. Então para nós, para quem anda com Deus, não existe um dia ruim, um dia melhor, um dia pior, outro melhor. Existe o dia que o Senhor fez. E eu me alegro nele, até mesmo no momento difícil, eu me alegro no Senhor. Não pela situação, mas eu me alegro porque se foi difícil, e Deus, você passou por ele, porque Deus estava contigo e você andou com ele. Com Deus sempre há forças novas. Diga glórias a Deus, sempre. Então o que eu quero? Tenta entender o que eu quero passar mais uma vez para você não entrar com o espírito do mundo. Você tem que entrar com o espírito, esse espírito de esperança que vem dos céus, de Deus. Primeiro, para quem tem que andar com Deus. Quem anda com Deus, não existe dia ruim, dia melhor, dia pior. Existe o dia que o Senhor fez, nós alegramos, regozijamos nele. Diga amém. Então, com Deus sempre há força, novas forças. Isaías 40, 29 a 31. Faz forte ao cansado. Olha, amado, tem que andar, mas tem que andar com Deus. E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas, diga glórias a Deus, mas o que espera no Senhor, o que anda, o que confia no Senhor, renova as suas forças. Sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminha e não se
Então, quem sempre está com Deus, quem anda com Deus, sempre há forças novas. Sempre será renovado. Renovado, não há dia pior ou melhor, há o dia que o Senhor fez e você se alegra nele, diga glórias a Deus. Quem tem intimidade com Deus, quem anda, quem sabe, segue a Deus, sabe que tudo está no controle de Deus, o tempo está no controle de Deus. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Até mesmo para aquilo que você está passando, há um tempo. Eu sempre digo, amado, é uma coisa interessante, não causa o problema, ele já vai existir problemas. As aflições já vão existir no mundo, mas nós vamos passar por ela, é fato. Agora, não crie tribulação, não crie ansiedade, não crie isso na sua vida. Porque fora do que nós criamos, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E eu creio que esse tempo, se você souber passar por ele da forma que agrada a Deus, Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Não acha que os faraós foram exterminados? Continuam os seguidores de Faraó. Não acha que os Nabucodonosores foram acabar? Continuam os seguidores dele. O mal sempre vai estar, mano, sempre. Agora, nós não podemos ser como eles são. Nós temos que saber que há um tempo para Faraó agir, mas o dia que Deus determina que ele para, ele tem que parar. E vai parar. Porque Deus, foi para isso que eu te levantei. Então Deus permite e levanta faraós ainda para glorificar o nome dele. Então nós temos que entender, quem anda, quem tem intimidade com Deus, sabe que tudo tem um tempo de Deus, por isso você não reclama, por isso você não se entrega, você vê suas forças sendo renovadas. Então as ações demonstram qual lado que você está. A sua vida vai demonstrar qual o espírito. Eu estou tratando essa questão de espírito, da esperança, dessa mudança de ano. Então, as suas ações demonstram qual é o espírito que você acredita, se é de Deus ou do mundo. Olha o que diz 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Entendeu? Então, se eu sigo o mundo, essa esperança falsa que o mundo dá, esperando que vai de qualquer jeito, serve, não anda com Deus, não faz a vontade de Deus, fica esperando entrar o próximo presidente. Estão doido. A maioria das pessoas brasileiras estava doido de chegar a 26 para trocar o presidente. Amado, se for Nabucodonosor, ele vai ter que cuidar de nós, dos fiéis. E vai cuidar bem, tá? Porque se ele não cuidar bem, Deus manda ele comer capim. Não toca no Filho de Deus, não. Se tocar, mas tem problema. Mas um fiel. Por isso que eu estou ensinando você, porque os dias são maus. E não está com cara de que esse povo, o nosso povo, o cristianismo, os cristãos que confessam o nome do Senhor, estão com vontade de mudar, não, tá? Você não vê muita vontade. Você prega, eu prego a graça, conversa com as pessoas. Ela, olha que palavra, daqui a pouco elas estão fazendo a mesma coisa. Não tem vontade de mudar, não, amado. Elas querem a corrente ali que não, só serve para acorrentar, aprisionar. Elas querem a campanha do saco de sal, do cimento para construir a casa própria. Elas querem isso, elas não querem obedecer, elas não querem servir a Deus, a vontade de Deus. Então não acha que o mundo, o Brasil vai mudar, não, tá? Bispo, você está sendo pessimista? Não, estou sendo realista. É bíblico. Se o povo não se converter de seus maus caminhos, a sua terra não será sarada. Mas feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, feliz a nação que professa e vive Deus. Ou fecha as pessoas, fecha os olhos, fica fingindo. Mas o Rio de Janeiro está em colapso. Eu converso com pessoas, as pessoas lá andam com medo.
E você vem dizer, e olha que as megas igrejas estão lá. Mas você vai na igreja, tem luzes piscando. O negócio está... Tem um coquetel. Estão brincando, zombando de Deus, dizendo que é a igreja de Cristo. Ah, você acha que Deus não vê isso? Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder. As pessoas acham que é como um pastor. Não, só está nós aqui, sabe? Deus é assim. Entrou dentro aqui do parede. Se o vizinho não viu, Deus também não vê. Podemos fazer e acontecer. Não, não é assim não, amado. Deus sabe tudo o que está acontecendo neste momento. Todo pensamento, todo ser humano, tudo que o ser humano, todos que respiram, Deus está cuidando. Os que estão dormindo, Deus está cuidando. Deus está cuidando de tudo, Ele é soberano. Então, não permanece na palavra, amado. Permanece no mundo, passa tudo. 4 anos, vem um novo presidente, não vai porque o Supremo não deixa, e vai, aperta, aí fica comendo migalhas, tá bom, olha, migalhinhas, tá. Não, amado, nós não nascemos para comer migalha. O Senhor diz, se nós quisermos, nós comeremos o melhor da terra. Ele está à disposição. O que tem que fazer? Faz a vontade de Deus, porque o que é de Deus permanece eternamente. Diga glórias a Deus. Então, uma das palavras mais ditas de uma pessoa para outra, quando precisa de ajuda, é: confia em Deus. Você sabia? Quando alguém está precisando de ajuda, que ela vai dialogar com alguém, são uma das palavras mais ditas pelo mundo: confia em Deus. Mas você sabe qual é a ação que menos tem atuação? É de confiar em Deus. Olha que fenômeno. A maioria, a palavra mais dita é confia em Deus. Mas a ação, a menor ação de todas é confiar em Deus. Porque falam de boca. Confiar não é uma palavra, é uma ação. Onde confiamos nossa vida, onde confiamos nossa vida, vai fazer a diferença. Onde você deposita a sua confiança, vai fazer diferença. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A palavra. Vai cair, amado, chuva vem, vai vir vento, vai vir tudo. Em 2026, não te engano, vai vir tudo isso. Agora, se nós depositamos a nossa confiança em Deus, não tem como dar errado. É impossível. Vai soprar, você não vai cair, diga glórias a Deus, porque está edificado sobre a rocha. Nós temos que projetar a vida, mas nós temos que ter cuidado, entender, amado, que tudo que nós temos, vem de Deus. É provisão de Deus, diga glórias a Deus. Versículo 23. Mas, que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 70, a 60 e a 30 por um. Tem que frutificar. Não é financeiramente, é para o reino. Atitude. É o que Deus quer de nós. Então está aqui, o que leva as pessoas a se arriscarem. Por que elas se arriscam a afastar de Deus? Estou aí, beira o caminho, rochoso, espinho sufoca, é o mundo, é fascinação, não ter um entendimento, não saber definir por que vem, por que não vem, está na igreja ou não está, tanto faz, é qualquer coisa. Não é, mas isso aqui é muito sério. Ah, mas lá é outra coisa, mas você está num lugar que leva a sério. Esta igreja leva a sério, esse ministério leva Deus a sério. Bispo, você está dizendo que alguns ministérios não levam a Deus a sério? Bom, analise você e responda. Abra a Bíblia a hora que eles estão pregando lá e você vê que você sai alguma coisa da Bíblia. Levar a sério é sério. Isso é sagrado. A
palavra, o templo, as pessoas, são coisas preciosas para Deus. Então hoje para alguém, talvez é um dia de escolher qual espírito que vai seguir, o de Deus ou do mundo. Chega um momento na vida, nós temos que decidir, mano. A própria conduta, a própria caminhada vai nos separar, vai nos selecionar. Se nós não estivermos com a vida alicerçada sobre a palavra, sobre a rocha, nós seremos levados para o outro lado. É o solo rochoso. Não tem raiz em si mesmo. Depende sempre de alguma coisa ou de alguém. Então, o Espírito de Deus é de poder. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isto é o Espírito de Deus, diga glórias a Deus. É o Espírito que Deus nos deu. É um poder, é um espírito não é espírito de covardia. O mundo é um covarde, o mundo é um espírito, dá um espírito de covardia. Tem a covardia de medo e tem a covardia que as pessoas fazem com outras pessoas. Eu estou percebendo na minha vida uma pessoa covarde, que está tendo a coragem de ferir emocionalmente uma criança de 9 anos para afetar a outra. Isso é covardia. São os seguidores de Faraó, que querem os seus próprios interesses. Mas é o espírito do mundo. Ah, não é cristão. Não, não é cristão. Cristão segue a Cristo. E esta igreja segue a Cristo. Por isso não ficam aqui. Quem não quer nada com Deus, quem acha que Deus não vê, quem acha que Deus é um ser, negócio aí, que é um negócio, que ela pode fazer, porque é como o pastor. Se o pastor não está na presença, não vê, Deus também não vê. Amado, é louco quem pensa assim. É louco quem faz coisas erradas e acha que está tudo quieto. Então, o espírito que Deus nos deu não é de covardia, nem covardia de medo, nem covardia para fazer mal com os outros. É um espírito de poder, de amor e de moderação. O que é amor? Tudo crê, tudo suporta, é paciente, é longânimo, espera, não se usufana, não age inconvenientemente, não procura os próprios interesses. Então, quem não anda assim, mas não serve a Deus. Não é o Espírito de Deus que atua na vida dele. Está o espírito do mundo. O prazer está no mundo. Você vai ver essa seleção natural. As pessoas dentro da igreja, mas não tem prazer em Deus, tem prazer no mundo. Deixa eu dizer uma coisa, amado. Olha, nós, os filhos de Deus, tem a bênção. E muitas dessas pessoas estão na igreja por causa da bênção. Mas elas não querem nada com Deus. Serve o espírito do mundo. O espírito do mundo é covarde. Ele tem medo. Ele não acredita. Qualquer coisa é para ele tacar medo, amedrontar as pessoas. Olha o que diz Números 13, 27 a 29. Relataram a Moisés, estão falando dos espias, e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Olha, amado, que interessante. Olha para você ver o que é o espírito do mundo. O espírito do mundo vê, sabe que é bênção, sabe que Deus é o caminho, a verdade, a vida, mas eles são covardes. Eles não acreditam. É o dólar, é a crise, é o governo. Então tudo é um motivo para ele reclamar, tudo é um motivo para não progredir na vida. Versículo 28. Não esqueça do que está na palavra. Deus diz que tudo é possível que crê, tudo. Amado, Faraó vai cair, vai se ajoelhar, ele vai implorar para você ficar com a bênção. Foi assim, será? Espera no Senhor, confia em Deus.
Não vai ficar uma unha da tua bênção para trás, vai ter que ir com você. Porque Deus que está na tua vida, diga glórias a Deus. Então, tem que ter uma decisão. Números 13, 30 diz. Sempre tem gente, vai ter gente, Fabiano, como você acha? Tá? Fala, mas tá o quê? Tá maravilhoso. Tá de braçada. A vida tá maravilhosa. Mas você não viu quem? Você talvez está passando fome. Não, está trabalhando, tá. O que você está reclamando? Não tem mais, não tem. Então, essa é a voz que tem que sair de você, mas tem que acreditar. Mas não é falar, tá com a vida, tá, porque não serve. Sirva a Deus que você vai ter esse entusiasmo, esse espírito que Caleb teve, uma esperança que vem de Deus. Sim, ele viu como os outros viram. Mesma coisa que eles viram, Caleb viu. Só que Caleb tinha no coração a promessa. A voz de Deus, a palavra de Deus estava no coração de Caleb. Então Caleb fez calar aquele povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos na terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós vamos prevalecer, diga glória de Deus. Você vai ter uma maioria esmagadora sempre contra você. Não espere que você vai ter gente do seu lado. Não vai, a maioria esmagadora é contra você. Mesmo você estando certo, esmagadora é mesmo. Principalmente nas questões com Deus. Olha Números 31 a 33. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não, esse cara é louco. Mas ele confia em Deus. Não, vamos olhar para o que o mundo diz. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como assim? Ele estava com Deus que tinha destruído um exército, o exército mais poderoso da terra, que ele falava. Olhos da menina, assim, 32. E diante dos filhos de Israel, informaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Bom, primeiro eles nem falaram com os caras. Eles olharam, deduziram: olha, não vai dar certo, porque mas você que tem a promessa, você tem que determinar a sua vida. Eles determinaram, não acreditam. Aos nossos próprios olhos, nós estamos deduzindo que é assim. E depois eles talvez também está pensando, mas é nós que impedimos a bênção de chegar, é nós que impedimos de viver o que Deus tem para nós. Deus é bom. Prova que Deus é bom, Ele é bom. Então, eu encerro. O mais importante não é mudar a sua escolha de servir a Deus, mas é servir a Deus. Tem gente que escolhe a não servir a Deus. E a pior escolha que tem. Então, amado, escolha servir a Deus. Não mude. Mesmo que venha voz, não deixe de servir a Deus. Se você entrar com esse pensamento, se você determinar isso na sua vida, é impossível que Deus não age. É impossível. Estou dizendo em todas as áreas, financeira, familiar, sentimental, empresarial, amado, em tudo, Deus diz: se atentamente ouvires a minha voz, tiver o cuidado de guardar todos os meus estatutos que hoje te ordeno, todas as bênçãos virão e te alcançarão. Você começa a projetar, tudo dá certo. Você começa a lançar, vai dar certo. Você começa a traçar, vai dar certo. Mas tem que estar, antes pode ter os sonhos, os projetos mais lindos do mundo, mais perfeitos. Sem Deus, nada podemos fazer. E Deus não é uma palavra na boca, amado. Deus é uma ação.
E eu insisto nisso. A primeira coisa que você tem que determinar a manter ou a começar é estar na casa de Deus. Porque é aqui que Deus ensina. É aqui que você vai ouvir Deus a falar. Lá fora, este mundo aí, todo mundo que solta um grito. É o grito da vitória que dura até 0 hora e 1 segundo. Quando acabou a força do grito, ele olha para trás e tem que correr porque as contas estão correndo atrás dele. Mas nós não. Nós voamos como asa, como águia. Corremos, não cansamos, não fadigamos, porque nós esperamos no Senhor. Diga glórias a Deus. Então é uma decisão. Então essa decisão de Caleb, lá atrás, porque assim, amado, eu preciso ensinar. Às vezes as pessoas chegam na igreja hoje e dizem, bispo, o que você vai dar para que a minha vida mude? Conhecimento. Não, mas isso eu não quero. Eu quero um negócio, toda igreja dá um negócio aí, por que você não dá? Não tem negócio, mas tem enganação. Tem uns enganadores aí, faz comércio de vós. É conhecimento. Deus falou para José, José, seja forte, corajoso para poder guardar toda a minha palavra. Ponto. Não há outro segredo, não há segredo, há uma conduta. Então, Caleb, lá atrás, ele decidiu acreditar em Deus. Ele decidiu seguir o Espírito que Deus deu. Não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E olha o resultado, Josué 14, 6 a 13. Este é o resultado. Tinha mais? Ah, sim, que o bispo pulou. Vamos lá, então, vamos ler isso aí. Volta um pouquinho, então. Aí, vai, avança isso. Nenhum dos homens... Ah, aqui, é verdade. Nenhum dos homens, estamos falando das condutas, escolhas, né? Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, Deus falando daqueles espias que reclamaram. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha palavra. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi. Mas Deus não jurou que dá a terra. Não esqueça da promessa, não esqueça da palavra. Sem mim nada podeis fazer. Amado, construa sua casa sobre a rocha, creia em Deus, segue Deus, segue. Amado, vai prosperar. Vai dar certo. Vai dar certo, mano. Mas pode ter certeza, quando você decide, amado, o inferno entra em chamas. O inferno fica endemoniado. E ele se levanta de toda forma. Mas se levanta para cair. Por um caminho ele vem, mas 7 tem que fugir de você. Mas determine a vida. Determine servir a Deus. Porque senão será desta forma. Olha, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Se nenhum daqueles que me desprezaram haverá. 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, não deles covardia, mas de coragem, de poder, de moderação, e perseverou em me seguir, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Há uma promessa. Você sabe que quando eu olho para a situação na minha vida, eu tenho uma promessa para o meu filho. Amado, você não sabe. Pode Faraó espernear. Amado. Deus tem uma promessa. Vai se cumprir. Vai se cumprir, amado. Quem é Faraó? Quem é Nabucodonosor? Quem é esses homens, amado? Deus dá um tempo para ver se muda. Não muda, daqui a pouco Deus vem. Então, Deus diz, não é só para você, tem uma promessa para a sua descendência. Seja fiel a Deus, tenha o espírito, esse espírito de coragem, em perseverar, em seguir a Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores, mas são muitos, mas que o adorem em espírito e em verdade, conta nos dedos. É muito pouco.
Muito pouco de pessoas que começam o ano e chegam no final do ano na mesma caminhada com Deus. Pouquíssimo, é a tristeza. Para. Não é que nós, amado, entenda, não é que você não vai ter dificuldade. Esteja ligado, esteja no fogueira, amado. Você tem um líder aqui, amado, que ele vai te jogar para cima toda hora. Não procure outras pessoas, procure a mim. Eu duvido, se você andar conversando comigo, eu duvido que você pare no meio do caminho. Duvido. Mas tem que crer no profeta para prosperar. Senão não vai, amado. Isso é ordem de Deus. Bicho, você está dizendo que é o tal? Não, não. Estou dizendo que eu conheço o que Deus colocou na minha vida e eu persevero nisso. Então, há uma promessa. Josué agora 14, 6 a 13. Chegaram os filhos de Judá a Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Você sabe que quando você é fiel a Deus, você pode cobrar o seu direito. Você pode cobrar. Está ali, versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Ai, tem que estar aqui. Como é que está no teu coração? Eu creio em Deus, eu sigo a Deus, eu não vou mudar, eu vou estar ali. É isso que tem que estar, mano. Eu falei o que estava no meu coração. Então, ele não falou uma coisa para agradar, ele falou o que estava no coração dele, versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos. Diga amém. Em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Então há uma promessa. Amado, essa promessa você tem que ter. Decida a tua vida. Amado, ontem eu falei: Senhor, está aí. Está aqui. Esta é a palavra. O Senhor que disse, não foi eu. O Senhor que jurou pela tua palavra. Tem que acontecer. Há uma promessa, eu tenho direito à promessa. Não abro mão da promessa. Se há verdade, amado, Deus não nega. Deus não nega. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andou Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Amado, você tem que estar na mesma coragem. Você tem que começar o ano motivado espiritualmente, tem no meio, e chegar no final motivado. Tem que se motivar. Não pode parar no meio do caminho. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Bom, amado, você tem direito. Deus disse que você pode tudo nele. Deus disse que você é mais do que vencedor. Você é por cabeça e não por cauda. É direito. Mas como que eu vou exigir uma coisa se a vida aqueles espias reclamões que não serve, não guarda a palavra? Guarde a palavra. Seja como Caleb, amado. Seja como Caleb. Quando? Bom, não sei. Ele esperou 45 anos. Mas ele estava na posição. Eu falei: estou da mesma forma. Eu não fiquei no meio do caminho, está demorando, Deus não faz, não for. Não, mas mesmo coisa, estou aqui, firme, estou andando, vamos embora. Passou mais um dia, não foi? Mais um ano, não foi? Deus vai prover. Há uma promessa. Então, querido,
Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero que você prove em 2026 que Deus é bom, porque Ele é bom. Mas você tem que provar isso. Só é possível provar andando com Ele. Quem anda com o Senhor vai provar que Deus é bom. Você vai plantar, vai colher, amado, você vai fazer proeza nessa terra. Você vai ver a glória de Deus. Você vai respirar sentindo o cheiro, o bom perfume de Deus, amado. Deus quer isso. Deus quer se revelar face a face ao seu povo. Amém? Santo Pai, Tu nos santificou, Pai, para uma vida nova em Ti, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a cura veio. A cura chegou na vida de cada um, Pai. Tudo que nós vivemos, hoje vivemos pelo que o Senhor fez em nós. Em nome de Jesus. Que a glória, o louvor, a majestade seja dada ao nosso Deus, o povo santo. Diga glórias a Deus. Diga bendito seja o Senhor. Amém? Que bom. Estamos quase mudando. Lembre-se, você pode provar e ver que Deus é bom. Decida isso. Decida a sua vida. Ou continuar se está certo, reparar algumas brechas, fechar todas e não deixar que nada mude a tua conduta com Deus, ou você pode deixar de qualquer jeito. A diferença, seja como Caleb. Determine a viver com Deus. Determine a viver com Deus. Nós vamos orar agora, esses 4 minutos, 5 minutos. E você pode, não sei o que você tem sonhos, tem projetos, apresenta a Deus. Mas antes de qualquer coisa, apresenta a sua vida para Deus. Coloque a Ele. Coloque, determine buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos lá, seremos cuidados por Deus em cada passo que nós dermos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, amém, amém. Feliz 2026, um grande ano para você. Abraça teu irmão, diga, é um ano abençoado na sua vida. Diga para o teu irmão, é um ano abençoado na tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Tenha essa esperança, tenha essa certeza. Será um grande ano. Provai que Deus é bom em 2026, em nome de Jesus.